nome do Senhor para sempre. Ainda de pé, vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Nós estamos hoje na segunda parte do sermão. Começamos na quarta-feira passada sobre os projetos de vida para 2025 e hoje nós vamos terminar, se Deus quiser. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 26. Hoje nós vamos ler em dois lugares. Nós vamos ler também o Evangelho de Lucas 12. 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 26. Está no telão. Que maravilha. Os irmãos que estão com os exemplares bíblicos, nós fazemos questão de esperar que todos encontrem, para assim a gente proceder com a leitura em conjunto. Nós estamos vivendo momentos de redirecionamento da igreja, do Senhor, alinhamento espiritual, e o Senhor tem nos dado estas mensagens que têm servido como orientação e direção para a igreja do Senhor Jesus. Quantos têm recebido e continuarão recebendo, podem dizer amém? Amém. Bom, isso me deixa um pouco mais tranquilo aqui no altar do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, Paulo dizendo: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Ok, agora vamos para Lucas capítulo 12, versículo de número 13 a seguir. Vamos fazer a leitura também desse texto para melhor e maior compreensão. Lucas capítulo 12, Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 12, verso de número 13 a seguir. É a parábola do rico insensato. Evangelho de Lucas capítulo de número 12, verso de número 13 a seguir. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram Lucas 12, 13, eu quero receber com muita alegria os nossos visitantes. Que Deus abençoe. Tem ali a amiga da irmã Fabiola, que de vez em quando está aqui com a gente, estamos com saudade. Deus abençoe. E eu estou vendo um rosto ali pela primeira vez. Eu acho que sim. Segunda vez, Deus abençoe muito a sua vida, seja muito bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus, tá? Sinta-se abraçada por esta casa, por esta igreja. Evangelho de Lucas 12, versículo 13. Quem encontrou, podem dizer comigo um amém? Amém. Então vamos lá. E disse-lhes um da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Gente, a gente precisa tomar muita atenção e redobrar a atenção no que Jesus disse aqui, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Ok? E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico. Este homem já era o que? Rico. Tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha o que ele diz para a alma dele, além de ter dito, informado a alma a abundância do que ele tinha. Ele vira para a sua alma e continua dizendo: descansa, come, bebe,
e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí Jesus faz uma observação extraordinária para nos redirecionar ou nos manter no caminho. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar? Pai, nos ajude, Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Precisamos da orientação da Tua palavra. Sem a mesma, nos perderemos. Estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, em que os valores do homem é medido através daquilo que ele possui, daquilo que ele tem. E a Tua palavra, ela vai na contramão desse ensinamento da pós-modernidade, em que o homem vale o que ele tem. A Tua palavra nos mostra que o homem vale aquilo que ele é, Pai, e nós queremos continuar sendo e lutando para ser homens, verdadeiramente homens de Deus. Oh Pai querido, nós oramos, pois estamos numa quarta profética de cura e libertação. Pai querido, nós clamamos pelo Teu auxílio, nós clamamos pela intervenção do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos nesta terra, se importando com os céus. A propósito, nós não somos daqui, somos apenas forasteiros e peregrinos, e nada levaremos daqui. Ajude-nos a juntar tesouros nos céus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Podeis vos assentar e acompanhar comigo a linha de raciocínio que começamos quarta-feira passada. Ao ler estes sermões, esses dois textos, a gente começa a detectar alguns evangelhos que são pregados hoje que não conferem com o texto que lemos. O evangelho da autoajuda, o evangelho não vamos dizer nem evangelho, porque evangelhos são boas novas, e essas coisas que não agregam na vida espiritual não são evangelhos. A teologia da prosperidade, a teologia do determinismo, a teologia humanista, quando a gente lê esses textos, há algumas mensagens às vezes que nós ouvimos que já entram em choque com a leitura que lemos. E na verdade nós não estamos isentos, porque nós vivemos este mundo e praticamente a gente não vê a semana passar. Nós não estamos ilesos porque nós vivemos neste mundo e a gente não percebe o ano passar. Nós estamos tão envolvidos com as coisas e os cuidados desta vida, e de fato a gente tem que ser responsável, e de fato a gente tem que planejar, e de fato a gente tem que trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo, mas nós estamos tão envolvidos que dentro desta bolha do trabalho, da missão, nós levamos o nosso tempo, levamos o tempo de Deus, levamos o tempo da família, levamos o tempo com Deus, e nos tornamos pessoas vazias de Deus, nos tornamos pessoas céticas, nos tornamos pessoas distantes de Deus. Eu acho que quarta-feira eu expus aqui a oração do rei Agur. Ele fez uma oração e dizendo: Senhor, a minha oração tem dois pedidos, e eu quero que o Senhor me atenda antes que eu morra. Primeiro, livra-me dos lábios mentirosos. Segundo, não me dê riqueza, porque tendo-as, eu venha me esquecer de ti e perguntar: onde está o meu Deus? Não me dê pobreza, porque tendo-a, eu posso furtar o alheio e envergonhar o teu nome. Então, Senhor, dê-me a porção necessária. Irmãos, e a porção necessária é tudo que nós precisamos. Salomão escreveu dizendo: é melhor o bocado seco, com ele o amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. O bocado seco, que às vezes para a cultura que nós estamos vivendo,
é escassez, é pouco demais, mas o Senhor está nos dizendo que é o suficiente para vivermos em paz, porque não tem dinheiro que paga a paz, não tem dinheiro que paga a comunhão com Deus, não tem nada que substitua Deus em nosso coração. Por isso, quando Jesus vai orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, aleluia, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus tem permanecido sobre a nossa. E aí ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmão, Deus nunca deixou faltar. Pensa, e não vai deixar faltar. Descansa o seu coração. Descansa. Eu estou entrando com essa introdução. A gente não vai permanecer aqui porque a gente precisa continuar na linha de raciocínio que o Senhor nos deu, mas é só para situar o nosso coração, para compreendermos que Deus está cuidando. Deus dá os seus enquanto dorme. Aleluia. Inútil é levantar de madrugada, comer o seu pão de dores, se Deus dá àqueles, os seus filhos que confiam nele, enquanto dorme. Deus nunca deixou faltar. Não é agora que ele vai deixar. É evidente, Mariana, que nós temos que ter responsabilidades em planilhar nossa vida financeira. É evidente que nós precisamos ter responsabilidades de calcular, fazer tudo direitinho, para não vivermos uma vida de endividamento. Precisamos contentar com aquilo que Deus nos entrega, porque o descontentamento com aquilo que Deus tem nos dado e o cuidado de Deus nos fazem, muitas das vezes, esse descontentamento em excesso, nos fazem entrar em dívidas e em problemas de tirar o sono. É por isso que nós precisamos descansar um pouco mais em Deus. Amém ou não amém? É por isso que a gente precisa, como Paulo disse aqui, eu corro, mas sei onde vou chegar. Ou seja, ele tinha um projeto, ele sabia o caminho que ele iria percorrer para chegar aonde ele precisava chegar. Eu combato, eu luto, mas eu não luto como aquele que esmurra o ar. Eu sei os golpes certeiros, eu sei os inimigos que eu estou enfrentando. Eu não fico gastando energia com aquilo que não agrega. Eu gasto as minhas energias, eu luto por aquilo que agrega valores espirituais. E às vezes a gente projeta tanto, e é tão lindo isso. Eu disse aqui, você pode ser excelente no projeto, mas se Deus não estiver envolvido no seu projeto, às vezes um ou outro chega lá, mas não é regra geral. Mas quando Deus está no projeto, irmãos, e principalmente quando esse projeto inclui ser bênção, primeiro para a família, dentro de casa, segundo para as outras pessoas, a mão de Deus continuará provendo, abrindo portas onde não tem portas, dando existência às coisas que não existem e te abençoando cada vez mais. Aleluia! É tão extraordinário isso, a lei da semeadura. É tão extraordinário isso, que a gente vê na própria natureza. Você planta alguns grãos, algumas sementes, mas se você plantar 3 grãos de milho, você não vai colher 3 grãos de milho. Você vai colher 3, 4 espigas. E quantos grãozinhos de milho não está aí? Compreendem isso? Podem glorificar o nome do Senhor? Então vamos andando. Eu disse aqui que às vezes nós nos envolvemos tanto com tantas coisas neste mundo, e vivemos em ciclo, e vivemos em circo, e esquecemos de viver em ciclo. Entra anos e sai anos, entre meses
e sai meses, vencemos etapas e etapas de datas e projetamos, mas não conseguimos evoluir, não conseguimos fechar o ciclo. Será que consultamos a Deus sobre isso que estamos fazendo? Porque com a companhia de Deus, Jó 21, 22, se não me engano, disse o seguinte, ou Jó 22, 28, digo melhor: se projetares algo, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. Se está nas mãos de Deus, não duvide do cuidado e do carinho de Deus, permaneça firme. Esta luz que é Cristo estará iluminando o seu caminho, a sua mente, abrindo portas, dando direção e te abençoando. Oh, glória a Deus! Salmo capítulo 1 está dizendo: tudo quanto colocar as mãos prosperará. Não é assim os ímpios. Eles são como a moinha que o vento espalha. Mas antes desta bênção, está dizendo: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim serás como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Você em Deus é o suficiente para você caminhar, para você marchar, para você crescer em todos os sentidos da sua vida. Aleluia! Irmãos, eu sinto a presença de Deus dando esta palavra profética e direcional para a igreja do Senhor. É um direcionamento que Deus está nos dando nesta noite. Será que Deus vai nos negar um bem? Sim, Ele pode. Ele pode dizer não, e na maioria das vezes é para nos preservar. Na maioria das vezes é para nos preservar. E a gente está vendo que não é, o projeto não é esse. A gente está vendo que Deus não está no negócio, a gente insiste. E eu citei aqui um exemplo de um carro que eu vi e falei: não, eu quero comprar, tudo estava dando errado, e eu insisti. Não era, mas o meu coração queria o carro, e era aquele carro, e eu insisti com aquele carro. E se eu não saio fora daquele carro, eu tinha quebrado. Entende? Tem que ser esse, tem que ser assim. Eu não consultei o Senhor, e Deus me deu vários sinais, e eu ignorei os sinais de Deus. Oh Espírito Santo, este é um ano de vivermos diferente. Eu sei que a gente está no segundo período ou seja, eu sei que nós estamos no segundo mês do ano, na primeira quinzena, mas ainda dá tempo de sentar, projetar e chamar Deus para esse projeto. Dá tempo. Aleluia. Dá tempo. Ainda dá tempo. Você verá que às vezes nós estamos gastando tanta energia, perdendo tanto tempo com coisas fúteis. E às vezes sim, nós estamos em um projeto que contempla o campo da missão. Porque às vezes os nossos projetos, irmãos, eles podem contemplar o campo da missão, mas eles podem estar ligados literalmente ao campo da ambição. E o que é o campo da ambição? Eu tenho que ter. Mas eu tenho que ter para quê? Para mostrar para o fulano. Eu tenho que ter por quê? Porque eu sempre tive o melhor. Eu tenho que ter. Irmãos, quando os nossos projetos vai para o campo da missão, Deus está presente. Porque qual é a missão? Abençoar minha casa, abençoar minha família, abençoar minha igreja, abençoar as pessoas que trabalham comigo, abençoar qualquer pessoa que precisar.
Deus me dará para que a partir de mim eu seja uma fonte de milagre e provisão para as pessoas. Agora, quando o projeto contempla o campo da ambição, transforma-se numa frase: eu tenho que ter. Geralmente não estamos dispostos para ouvir Deus. Geralmente quando Deus fala, a gente não quer ouvir. E o campo da ambição, eu tenho que ter. Eu dei um exemplo do carro aqui que deu tudo ruim. Nós estamos na antessala da mentira, na antessala da prostituição, na antessala dos vícios, na antessala do homicídio, na antessala de todo tipo de pecado e mal. Verdade, pastor? Verdade. Eu vou citar um exemplo simples aqui. Gente, eu não quero sair do sermão, eu quero terminar hoje, mas não sei se eu vou conseguir, porque nada disso estava aqui para me falar. Nabote e o rei Acabe. Esta vinha, que é vizinha do meu sítio, do meu palácio, tem que ser minha. Quem é o proprietário? Quem é? Nabote, me vende a vinha, não está à venda. Me aluga, eu não posso alugar. Troca comigo, não posso trocar. Por que não? Herança de papai. Aleluia. Nabote entendeu que tem coisas que são inegociáveis. Eu não vendo, eu não alugo, eu não empresto. É herança de papai. Mas como tinha entrado no coração de Acabe, ele, rei, possuía muitas herdades. Foi para casa, não comia nem bebia. Perdeu a alegria da vida. Não comia nem bebia. A endemoniada da esposa dele, porque tem esposa que é só o sangue do cordeiro, chegou e falou assim: mas por que você está triste assim? Não, porque eu quero a vinha de Acabe, de Nabote, ele não vende, não empresta, já fiz tudo. Fica tranquilo, eu vou colocar nas suas mãos. Fica tranquilo. E aí os irmãos já conhecem a história. Culminou com mentira, culminou com fofoca, calúnia e terminou com a morte e a eliminação de Nabote. Mas meus irmãos, às vezes nós temos que ser igual Nabote, sabe? Tem coisas que são inegociáveis. A gente está abrindo muitas concessões e abrindo mão daquilo que é inegociável, porque a cultura que nós estamos vivendo é o relativismo. Fique firme, não negocie aquilo que Deus te deu, não negocie a sua fé, não negocie a sua convicção, não negocie a presença de Deus. Aleluia! Não abra mão da presença de Deus, não abra mão dos valores que Ele nos deu, não abra mão da sua palavra. Quantos compreendem e podem dizer comigo um amém, um glória a Deus, de alegria, pelo direcionamento que o Senhor está nos dando hoje? Cuidado quando os nossos projetos contemplam a realidade do campo da ambição, porque aí nós estamos andando numa linha de um perigo iminente de vivermos sob o controle da ganância e da avareza. E o controle da ganância e da avareza nos leva àquele bichinho que Salomão disse lá no livro de Provérbios: a sanguessuga nunca está satisfeito. E a sanguessuga diz: dá, quanto mais dá, mais quer, quanto mais tem, mais quer. E aí as pessoas vão vivendo nesta bolha e perdem ali o tempo da família, o tempo da igreja, o tempo da comunhão, o tempo do ministério. Oh meu Deus, quantas pessoas têm ministérios incríveis, lindos, maravilhosos, mas o trabalho, a fadiga do dia a dia fazem com que essas pessoas não consigam mais tirar tempo para exercer o seu ministério. Quantos estão me ouvindo? Podem dizer comigo amém? Amém. Ok. Nós vamos então, a partir
de Lucas, capítulo 12, versículo de número 13, eu tenho alguns minutos, analisar o projeto deste homem, ver um pouco mais de perto, que na verdade a gente admira as pessoas ricas, e a gente quer saber, puxa vida, como que ele ficou rico? Como que ele conseguiu? É herança? É inteligente demais? Onde ele descobriu? Sim ou não, irmãos? A gente fica pensando às vezes. Tem pessoas que nem se importam com isso, mas a maioria das pessoas se importam em fazer essas indagações. Então percebe, o perfil deste homem é um perfil desejável por muitas pessoas. O homem era rico. E eu não estou fazendo aqui colocando palavras, fazendo apologia à pobreza. Não estou dizendo isso. Sempre as mensagens que Deus me dá são mensagens que fogem dos dois extremos, a linha do equilíbrio. Irmão, Deus mesmo disse a sua palavra: se nós somos fiéis, obedecemos a sua voz, comeremos o melhor desta terra. É evidente que Deus não tem riquezas para dar para todas as pessoas, mas há muitos dentro da história bíblica que serviram a Deus através de suas riquezas e promoveu o reino de Deus a partir das riquezas que Deus deu. Mas deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui, nós já somos ricos da graça de Deus, mas financeiramente, quem aqui, se ficar muito rico, continuará com o coração generoso e vai abençoar muita gente? Levanta a mão que o Senhor vai ver. Eita glória, aleluia. E é evidente, sabe por quê? Porque com pouco, se assim nós podemos dizer, com pouco que Deus nos dá, a gente é generoso. Mas tem um ditado que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dê poder e dinheiro. Tem pessoas que mudam até o jeito de andar, muda o jeito de falar, muda tudo, muda o lugar onde ele frequenta. Sim ou não? Ei, meu Deus, vamos deixar esse assunto para outro dia, vamos? O homem é rico, presbítero Gessimar. O homem é rico. E aí presta atenção, porque essa pergunta, ela se dá a partir de alguém, provavelmente dois irmãos ou um irmão insatisfeito, que se vê no momento de dividir a herança, e um dos irmãos não quer dividir a herança. E como Jesus estava ali dando os seus ensinamentos, chega um homem perto de Jesus e fala: Senhor, olha, diz para o meu irmão para repartir comigo a herança, eu também tenho um direito. Veja só, eu também quero. Esse direito de herança me assiste. E o Senhor disse: olha, quem me constituiu juiz? Pessoas que exercem esse papel de juiz para dividir herança entre vocês. Eu não sou repartidor de herança. Acautelai-vos da avareza. A gente percebe que pelas palavras de Jesus, né, Paulo? Fique tranquilo, se o irmão não quiser dar, não se preocupar com isso não. Acautelai-vos da avareza, não importa com isso não. E aqui eu não vou entrar no mérito, viu, irmão? Que tem pessoas que já brigam com os pais em vida pela herança. Sim ou não? Tem famílias que se matam pela herança. Não é fácil essa coisa de herança não. Aí Jesus disse: acautelai-vos da avareza. Porque, irmãos, a gente pode parar aqui e ir embora para a nossa casa, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. A vida é mais do que você tem no bolso. A vida é mais do que a casa que você tem, do que o carro que você tem. A vida é mais do que os projetos que você tem realizado. A vida é mais do que isso. Aleluia. Outro dia eu vi um vídeo na internet dizendo que se a pessoa ganhasse R$1 milhão, ela ia ficar satisfeita. Eu não sei se vocês viram esse vídeo. E a pessoa disse: vou ficar muito feliz. E se você ganhar R$10 milhões, a pessoa muito mais feliz. E a pessoa disse: o que você faria com esse dinheiro todo? E a pessoa disse: eu faria isso, faria aquilo e tal, ajudaria. Bom, sim ou não?
Muitos projetos no campo da missão. Compraria uma casa para o meu pai, para minha mãe, ajudaria A, B e C. Ótimo! Aí a pessoa disse: olha, e se alguém chegar para você e dizer para você: eu vou te dar os 10 milhões em troca da sua vida? Aí a pessoa aí: não, eu não quero 10 milhões, eu não quero valor nenhum. A vida vale mais do que aquilo que qualquer pessoa possa possuir. Ela é preciosa, ela é uma dádiva de Deus. Viva a vida da melhor maneira que você possa viver. Ame, abrace, perdoa, faça valer. A vida não se constitui como a comunidade atual da pós-modernidade está dizendo, que o homem vale aquilo que tem, o homem vale aquilo que ele possui, que ele exibe. A vida é muito mais do que isso. A vida não se resume nisso. Aleluia. Faça valer a pena. Reluz a luz de Cristo. Exala o perfume de Cristo. Vibra com a vida. Se alegre. Levante a sua cabeça, não obstante os problemas e as dificuldades que assistem a sua vida atualmente. Levante a sua cabeça, erga agora a tua cabeça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez você está sentindo necessidade de tantas coisas, mas o que de fato você precisa é resolver esta questão interna do egoísmo, do pecado oculto, da soberba, da arrogância, da ambição, da avareza, do tem que ser do meu jeito, eu tenho que ter. A vida é simples, celebre a vida. Pastor, como eu posso fazer para celebrar a vida? Render aos pés do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, viver projetos que contemplam realidades espirituais, viver nesta vida agregando valores espirituais. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. E vocês acreditam que eu não vou conseguir terminar? Eu não vou conseguir. Aleluia. Eu não vou conseguir terminar, porque nós nem conseguimos entrar aqui na palavra logo no início. Falta 19 minutos para a gente orar e finalizar o nosso culto. Quantos ouviram uma voz de Deus esta noite? Ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim, até disse Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora a tua cabeça, vem tomar posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá,
já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo ao chão. Você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer. Não fique triste. Não fique triste. Sabe por que o Espírito Santo cantou assim nos meus ouvidos aqui? Porque é possível que alguém esteja aqui triste, porque você está vivendo um insucesso em algumas áreas da sua vida. Isso tem tirado de você a compreensão de que Deus está cuidando de tudo. Isso tem te afastado de Deus. Isso tem te trazido uma ansiedade. Quanto à nossa maior preocupação, além das nossas responsabilidades em descansar no Senhor, é a nossa entrega, é a nossa confiança. Deus está dizendo para alguém aqui: olhe para os lírios dos campos. Nem Salomão, aleluia, nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como Deus. E eles amanhã são lançados no fogo. Olhe para as aves dos céus. Olhem, elas não semeiam, não ajuntam em celeiros, não fazem plantações, não aram terras, e Deus assim as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aí o Senhor vem dizendo: homem de pouca fé, levante com Deus, viva o seu dia com Deus, finaliza o seu dia com Deus, durma com Deus, viva com Deus, descanse no seu cuidado e projete. E aí nós vamos quarta-feira que vem encerrar. Quarta que vem, Mariana, a gente encerra esta mensagem sobre a parábola deste homem rico, porém louco, porque só pensava nas coisas dessa vida. Tem pessoas que estão vivendo pensando somente na sua vida emocional e sentimental. Tem pessoas que o seu dia se consiste só em dinheiro. Tem pessoas que o seu dia só consiste nesta área sentimental. Tem pessoas que o seu dia se consiste literalmente em projetos que não agregam pessoas, que não agregam família, que não agrega, somente para mostrar que pode, que tem e que faz. Hoje pode ser o último dia. Como foi o seu dia hoje? O Espírito Santo está perguntando. Quanto tempo a gente parou com ele? Quanto tempo a gente falou com ele? Quanto tempo a gente ficou com ele de fato? Hoje pode.
dia para mim ou para alguém? E se hoje fosse o seu último dia, você viveria ele do jeito que você viveu? Você teria abraçado as pessoas que você abraçou hoje? Você teria louvado a Deus como você louvou hoje? Você teria feito o que você fez hoje? Se não, é bem propício que nós vivemos o dia de hoje não tanto preocupado em agregar valores espirituais no nosso dia. E se a gente fez isso hoje, esta é uma noite de clamarmos por perdão. Esta é uma noite de refletirmos quais os projetos que nós temos nos envolvido. Projetos que honram o nome do Senhor, projetos que honram a família, projetos que honram a igreja, projetos que honram o reino de Deus. Ou estamos vivendo aleatoriamente? Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por falar as nossas corações. Perdoa a gente porque é propício que a gente viveu tão ligados no amanhã que a gente nem pensou, como o Tiago disse: se Deus permitir o amanhã, farei isso ou aquilo. Pai, nós estamos tão envolvidos com o amanhã, tão envolvidos, que às vezes esquecemos, Senhor, que o Senhor é que é o dono de tudo, que o Senhor que é o dono da nossa vida. A gente pensa que somos nós que somos donos de tudo, donos da nossa vida, donos de tudo, mas somos apenas mordomos. Liberta-nos daquilo que nos prende. Tira toda a avareza do nosso coração. Tira tudo aquilo que nos distancia da sua presença. Nos faz sair daqui leves, descansados. Nos faz sair daqui pessoas melhores, mais confiantes, mais descansados em Ti, com a capacidade de projetarmos em oração, em jejum, e esperar ouvir a Tua voz, para assim, Senhor, recebermos a companhia, a proteção, a provisão, o alimento, a presença, enquanto vivemos a face dessa terra. Senhor, vem sobre esta igreja. Vai quebrando todas as travas. Vai quebrando, Senhor, todas as trancas de ferro, todos os ferrolhos, todas as preocupações. Vai tirando, Senhor, da nossa mente tudo aquilo que nos distancia do Senhor. E às vezes nós não conseguimos nem pensar em mais nada, a não ser nos problemas, nas circunstâncias e no cuidado desta vida. Nós queremos que o Senhor volte os nossos olhos para as realidades espirituais. Como a Tua palavra nos direciona, não nos atenteis para as coisas que são vistas ou visíveis, mas nos atentemos para aquelas coisas que são invisíveis, porque elas são espirituais, porque elas são eternas. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então o
Tem alguém que quer ofertar mais a sua vida a Ele?